E aí, tudo bem? Se você caiu aqui de paraquedas, cara, te convido para pegar aí um cafezinho, um chá, uma Coca-Cola, um suco, seja o que for. Senta aí, vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouco. Bom, esse aqui basicamente é o começo de um projeto que talvez eu tenha postergado ele durante muito tempo, por muitos anos. E é um projeto na qual eu quero compartilhar experiências de vida, ideias, reflexões. Acho que o nome do canal, o Eremita, ele justamente evidencia isso, né? O eremita não é uma pessoa iluminada, uma pessoa que ilumina, no sentido de que ele tem a autoiluminação, ele é um sábio, ele é alguém que repassa o conhecimento. O eremita é alguém que está caminhando, né? Que está subindo uma montanha e está iluminando o próprio caminho. Ou seja, às vezes a gente pensa que para a gente compartilhar alguma coisa, repassar algum ensinamento, ensinar algo para alguém, nós já temos que estar na nossa plenitude, quando na verdade nós podemos repassar essas experiências e compartilhar isso com outras pessoas durante o processo, durante o caminho. E eu tenho muito essa necessidade e por isso esse canal. E como tema principal desse vídeo, que é inclusive o que eu quero conversar hoje com vocês, é sobre a sombra, né? A nossa escuridão, o nosso lado sombrio, os nossos demônios. Quando nós falamos, por exemplo, de temos que conviver, temos que ser a nossa sombra e também a nossa luz, o que a gente pensa com isso? Eu noto que o que nos torna perfeitos, ou seja, o que torna o ser humano um ser perfeito, é justamente a nossa habilidade de poder conviver e ser ao mesmo tempo a nossa sombra e a nossa iluminação. As nossas imperfeições nos tornam perfeitos. Aprender a conviver com as nossas imperfeições. E quando a gente fala de o que é conviver com a própria sombra, né? O que é aceitar as suas imperfeições? Vou te dar um exemplo. Você pode ser uma pessoa, enfim, super divertida, engraçada, uma pessoa esperta, mas você é preguiçoso. Você falar para você mesmo que eu sou assim, isso não é aceitar a própria sombra. Aceitar a própria sombra é entender o seu lado negativo, certo? Compensar ele de alguma forma, certo? Compensar esse lado negativo com outras atividades e ao mesmo tempo entender o seu lado negativo. Todos nós temos negatividade dentro da gente, todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos inveja, todos nós sentimos ódio muitas vezes. E nós vamos sentir isso, né? Sentimentos surgem de uma forma inconsciente, nós não temos controle sobre essas energias, sobre esses sentimentos, mas nós temos que compensar e sempre tentar entender o porquê de cada sentimento, de cada situação, né? Estar presente e consciente no momento. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou numa fase da minha vida, né? Num ano que tem sido muito importante para mim, um ano que eu tomei a decisão de me isolar um pouco das pessoas, do mundo. Não que eu não tenha contato com outras pessoas, obviamente eu tenho, mas eu diminui um pouco o meu ciclo social, me afastei de algumas pessoas, né? Senti uma necessidade muito grande de entrar numa fase um pouco mais introspectiva para avaliar os últimos acontecimentos da minha vida, né? Nos últimos 3 anos da minha vida eu tive situações bem complicadas, tive momentos bem difíceis. E hoje eu percebo que eu nunca tinha parado para pensar sobre esses momentos, entende? Eu nunca havia parado para entender o que ocasionou certas situações, certos acontecimentos, né? Quem era eu daquela época, por que acontecia, por que aquela fase sombria ela ocorreu. E hoje que eu parei, né, me isolei, me fechei, eu comecei a entender o porquê que certas coisas aconteciam. Isso é muito importante. Eu noto que hoje nós estamos numa divisão muito grande no mundo, né? Tem pessoas que têm sentido uma certa necessidade de isolamento, pessoas que se sentem cansadas, talvez seja o seu caso,
Talvez você esteja cansado da sua vida, talvez você esteja cansado do seu trabalho, de ter contato com outras pessoas e queira ficar só no seu mundo. Isso é maravilhoso, isso é uma fase, isso é excelente, mas você precisa entender o que está te colocando nessa situação. E quando eu me refiro a cansaço, eu não me refiro a um cansaço físico, é um cansaço diferente, é um cansaço da alma. E eu noto que muitas pessoas estão nessa mesma fase que eu estou. E isso, na verdade, é o teu inconsciente, é a tua alma, como você quiser chamar, te trazendo para um momento de introspecção, te trazendo para um momento onde você pare para pensar, pare para refletir, comece a analisar a sua vida, os últimos acontecimentos, né? O que está te atrapalhando, o que vai te fazer completo. Né? É o próprio universo te colocando numa situação para você começar a pensar sobre você. Quem que é você de verdade? O que você gosta de fazer? O que te faz bem? Né? Quais são as pessoas que realmente você ama? O que é importante na sua vida? Eu tive uns insights muito fortes nesse ano específico, que eu comecei a olhar para tudo isso de novo. Comecei a questionar para mim mesmo, peraí, mas quem é o Cassiano? O que o Cassiano quer para a vida dele? O que me faz bem? O que me faz feliz? E eu comecei a me confrontar com muitas coisas que eu achava que me pertenciam, mas na verdade não eram minhas. Eu comecei a acreditar, eu acreditava na verdade que eu gostava de certas coisas, que eu me identificava com certas coisas, quando na verdade não, aquele não era eu. Aquilo era uma persona que eu acabei colocando sem perceber, eu acabei me tornando o meu próprio personagem. Todos nós somos personagens, né? Nós temos que ser um personagem no nosso trabalho, né? Em algum evento, isso faz parte da sociedade, né? Quem não tem uma persona não consegue sobreviver, né? Na sociedade e no planeta, a gente precisa ter. Mas o problema é quando a gente se torna o personagem sem perceber e o personagem toma conta do nosso dia, toma conta da nossa semana, toma conta do nosso ano, toma conta da nossa vida. Quando você percebe, você tem lá os seus 40 anos e você só fez coisas que você não queria fazer de verdade. Né? Então o objetivo desse vídeo, como o primeiro vídeo do canal, é te convidar a refletir sobre si mesmo, né? A se autoavaliar, não no sentido de cobrança, certo? Não no sentido de cobrança, mas começar a se reconstruir novamente. Parar para analisar e falar assim, peraí, será que eu não gosto disso? Será que eu não me identifico com isso? Por que eu tenho essa necessidade? Por que eu vejo isso e me dá vontade? Não tenha medo de se descobrir, né? Todos nós estamos se descobrindo. E a minha mensagem é essa, justamente fazer com que as pessoas elas comecem a entender que não importa quantos anos a gente tenha, nós estamos no caminho. E talvez você esteja no caminho errado já faz muito tempo. Então, começa a olhar um pouco para dentro. Se você está se sentindo cansado, você está se sentindo exausto, não se pesa por isso. Isso é só o fluxo agindo como tem que agir. Mas aproveite esse sentimento, essa sensação, para que você olhe para dentro e comece a repensar certas coisas. Para que você, de fato, aos poucos, comece a se tornar quem você é de verdade.